Hoje irei falar, tecer alguns comentários sobre um tema que é muito interessante, mas que não é muito abordado ultimamente. Trata-se de, eu daria o título de Freiras e Conventos. Procurando nos meus alfarrábios e na minha biblioteca algumas coisas que viessem a esclarecer de como funcionou a religião no Brasil desde a época, vamos dizer assim, do próprio descobrimento. É um estudo que trata sobre a vivência da mulher brasileira religiosa e, ao mesmo tempo, a proliferação dos conventos femininos. Como vocês sabem, o Brasil foi descoberto no Nordeste. E uma das primeiras manifestações foi uma missa celebrada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra. Por aí a gente sente perfeitamente a influência da Igreja Católica na sua formação de cultura e de civilização. Mas, analisando meticulosamente, chegamos a tais conclusões que houve um atraso no nosso desenvolvimento socio-religioso da Igreja Católica no processo de colonização do Brasil. Haja vista que quase todos os países da América do Sul foram colonizados, descobertos e colonizados pela Espanha. Só o Brasil que foi por Portugal. Interessante é verificar-se que a proliferação dos conventos e da proliferação também, vamos dizer, de freiras no Brasil foi muito pequena. Na América do Sul, naquela época, já tínhamos 70 conventos de freiras nas diversas nações sul-americanas. E o Brasil não tinha praticamente nenhum, apesar de, em 1500, abrir-se uma colonização com uma missa celebrada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra. E tudo isso tinha uma explicação. O colonizador português, ele tinha a mulher brasileira, não só a Índia, mas as que foram surgindo já com o processo de manifestações de popularidade através da formação étnica do nosso povo, foi crescendo.
mas não foi crescendo religiosamente, porque havia, eu não vou usar bem a palavra preconceito, porque é uma palavra que está muito modernizada, muito banalizada, mas foi quase como um preconceito para com a mulher. O nosso colonizador não queria que a mulher fosse ser freira, não queria que a mulher fosse ser religiosa, porque tinha poucas mulheres no Brasil e elas tinham que ocupar outras faixas no trabalho de que a colonização necessitava. E tudo isso fez com que houvesse, repito eu, esse atraso. Enquanto havia 70 conventos na época nos países sul-americanos, havia 1 ou 2 conventos de mulheres no Brasil. Mas mesmo assim foi proliferando gradativamente diante da catequese, diante de ser Portugal um país católico, mas que não interessava muito fazer com que o catolicismo, através da mulher, fosse implantado através também de conventos. Mas, mesmo assim, foi evoluindo e chegou a ponto de galgar-se posições de destaque religiosas na Bahia, que foi o estado, ou na época, a região mais propícia a que houvesse a chamada evangelização e mesmo fosse formado, assim, uma questão também de formação religiosa da mulher brasileira. Ela tinha também suas tendências e isso a gente verifica posteriormente que a freira no Brasil, ela dedicou-se maravilhosamente, até especificamente, porque ela dedicou-se à educação, dedicou-se à saúde e dedicou-se a vários setores de atividades humanas. Quer dizer, a religiosa, ela era uma grande enfermeira. Eu ainda conheci resquícios aqui no Hospital Pedro II de irmãs que eram enfermeiras. A irmã Antionete, a irmã Jane e outras mais, não é certo? E na área da educação, essa foi que veio a proliferar a especialidade da freira, da mulher de convento, da religiosa que vivia enclausurada para amar a Deus sobre todas as coisas. Na área de educação, me lembro também que tinha até as ordens, como a do padre Venâncio, que cuidou de um colégio de crianças pobres, ali nos Coelhos, e outras partes do Brasil. Então, evoluiu a formação do religioso feita nos conventos, entendeu? A mulher, ela ficou muito bem estabelecida, mas ao mesmo tempo tinha também suas mágoas, porque achava que elas não tinham direção total das irmandades, quer dizer, das ordens que militavam nos conventos. Elas não tinham. Tudo eram homens. Haja vista que até
a direção dos conventos femininos eram padres e frades que orientavam. Quer dizer, as mulheres não ficavam livres à vontade para por si próprio se governarem através da formação religiosa no claustro. E aí elas foram se dedicando e transformaram-se em grandes conventos, se tornaram-se grandes religiosas e a ponto mesmo de a educação brasileira, na época do Império e posteriormente na época da República, ela ter a sua base nos colégios de formação de freiras. Aqui no Recife, por exemplo, os grandes colégios, tanto os masculinos como femininos, eles tinham a formação religiosa de padres e de freiras. De freiras eu me recordo que ainda hoje existem muitos deles, como o Colégio das Damas da Instrução Cristã, como o Colégio Vera Cruz, o Colégio Eucarístico, o Colégio Nossa Senhora do Carmo e tantos outros colégios de freiras que empolgavam aqui e tornavam-se até verdadeiros patrimônios culturais e patrimônios dentro da nossa educação. Eu me recordo bem que, há tempos atrás, as irmãs eram conhecidas pela população e que pertenciam aos colégios, como, por exemplo, nos jogos intercolegiais, a madre Tarcisa, que comandava o time de voleibol das damas, que geralmente era campeão dos jogos intercolegiais, onde tínhamos também a Madre Escobar, grande pedagoga do Colégio São José, e outras mais, que fizeram com que a educação no Brasil fosse uma educação religiosa, uma educação que viesse a fazer com que o nosso povo, a nossa juventude, se preparasse nesses colégios. Colégio Salesiano, Marista, Nóbrega, Nossa Senhora do Carmo, Eucarístico, Vera Cruz e tantos outros. Então, a nossa freira, ela foi dos grandes feitos dentro dos conventos. Eu mesmo tive uma prima que ela estudou num colégio que era enclausurado e ela era interna lá. A Amalinha foi o Colégio Sagrada Família em Casa Forte e ela teve grandes influências da formação religiosa que fui educada. Mas tudo isso teve os seus prós e os seus contras, não é? Com o advento da modernidade, foi havendo mais uma evasão dos colégios de freiras, e uma evasão também de freiras, porque a prisão delas nos conventos, a sua vida dentro dos conventos tornavam-se mais modernas e elas foram muitas se evadindo, mas com isso não quebrou de maneira nenhuma as tradições da família brasileira, da cultura brasileira ser preparada por conventos de freiras, não é certo? Eu queria terminar essa pequena explanação que estou terminando num fato interessante da formação religiosa de nossa pátria. Foi nas guerras da independência
as tropas portuguesas invadiram as ruas da Bahia e começaram a lutar contra as tropas brasileiras, defendendo a hegemonia da nossa sociedade, da nossa pátria que estava surgindo e que precisava ser independente de Portugal. Então, aquelas tropas portuguesas entusiasmadas chegaram defronte do convento da Lapa, na Bahia, um convento de freiras, e foram invadir o convento. E foi internamente sabedora a Madre Superiora, a Sora Joana Angélica. Então ela, de uma maneira interessantíssima, de uma maneira rara, ela tentou evitar, mas eles não cederam. Eles queriam invadir o convento para trucidar, para pintar, como se diz na gíria, o diabo lá dentro, com as irmãs, com as freiras. E essa Madre Superiora, ela abriu as portas do convento, abriu os braços e virou-se para a soldadesca portuguesa e gritou: vocês só entram aqui se passarem por cima do meu cadáver. E realmente, as tropas mataram ela, entraram no convento e defloraram freiras, pintaram o diabo. E esse fato ficou marcante de que realmente o ensino religioso, a vocação religiosa, também tinha as suas atitudes. E a atitude da Sora Joana Angélica não foi só uma atitude de patriotismo para com a independência do Brasil. E não foi também somente a emoção de manter a religiosidade. Juntou-se as duas coisas, amor a Deus e amor à pátria. E essa atitude foi realmente uma atitude que marcou a presença da formação religiosa cristã e patriótica do Brasil, com a atitude de uma freira dessa. E eu terminaria essa pequena história, mais grandiosa no seu conteúdo, com a coragem e a formação religiosa de Joana Angélica, procurando fazer com que a juventude de hoje se lembre de atos dessa natureza, em que uma freira entrega sua vida pela pátria e pela sua religião. E eu diria que tome esse exemplo, juventude brasileira. Tome esse exemplo por Deus, pela pátria e pela família. Muito obrigado.